O André, depois de muita polêmica, discussões no Supremo e também aprovação de projeto no Congresso Nacional, o presidente Lula vetou o marco temporal, mas foi um veto total, um veto parcial. Qual foi a repercussão aí em Brasília disso? Apesar de ser sexta-feira por aí, a capital federal é mais vazia, né? É mais vazia, mas já tem repercussão grande, viu, Tiago? Afinal, é a notícia do dia do contexto político, né? O veto de Lula ao marco temporal foi parcial, mas acabou sendo total para todas as medidas, aquelas menções a respeito da restrição das demarcações até aquela data de 5 de outubro de 1988, a promulgação da Constituição, e isso era considerado nos bastidores políticos de Brasília como a alma do marco temporal. Os artigos sobre indenização a proprietários de terra também foram vetados. A decisão já era esperada por conta das declarações do governo sempre contrárias à medida. Com o veto, o presidente acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da regra. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, justificou a decisão também sob o argumento de que não pode haver o descumprimento do que prevê a Constituição. Manteve uma coerência que sempre teve o presidente Lula, de perguntar para os ministérios, primeiro, os aspectos constitucionais, então tudo aquilo que foi caracterizado como inconstitucional pelos ministérios, o presidente vetou de imediato, como também ouvir em relação à coerência com a política de defesa dos povos indígenas do nosso governo, da tradição, inclusive, do Brasil, desde a Constituição de 88. Lula decidiu manter trechos da proposta do marco temporal que, segundo Padilha, dão mais transparência ao processo de demarcação de terras. Outro trecho mantido foi o que permite aos indígenas a contratação de terceiros para atividades, como, por exemplo, especialistas em turismo para auxiliar, então, os indígenas a receber turistas ou consultas agronômicas para o plantio nas áreas. Estão fora dessa liberação de contratação de terceiros as atividades como a lavra de terras para mineração e a exploração hídrica para fins energéticos. Isso porque as duas atividades demandam regulamentação específica. Mesmo com a manutenção de alguns trechos, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, já se articula para derrubar o veto presidencial a respeito principalmente da data de referência do marco temporal. Em nota divulgada agora há pouco, a bancada disse contar com 303 deputados federais e 50 senadores, o que seria suficiente para invalidar a decisão do Executivo tomada hoje. Ainda no texto, a FPA justificou que não vai assistir de braços cruzados o que chamou de ineficiência do Estado brasileiro em políticas públicas e em normas que garantam a segurança jurídica e a paz no campo. O governo já previa essa reação do Legislativo, mas mesmo assim, o ministro Alexandre Padilha disse que espera ter diálogo com o Congresso. Nós estamos absolutamente abertos para dialogar com o Congresso Nacional. Acreditamos que, inclusive, aquilo que foi sancionado abre essa possibilidade de diálogo, porque era coerente com a Constituição, coerente com a política indigenista, e o próprio Congresso Nacional tem outras iniciativas nesse sentido, ou seja, o governo, naquilo que respeitar a Constituição, respeitar a política indigenista, está disposto a dialogar com aqueles que ainda consideram que existe qualquer tipo de insegurança dos regramentos que nós temos hoje. Os vetos do presidente Lula ainda não têm data para serem analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional. Já o governo federal tem até hoje para publicar a decisão no Diário Oficial da União. Essa publicação deve acontecer em caráter extraordinário, Tiago.
Sim, a gente vai acompanhar, inclusive, com essa discussão no Congresso. André Anelli de Brasília, até daqui a pouco. Bom, eu vou chamar a Dora Kramer, a análise política desse veto parcial, e agora vem essa mobilização do Congresso na tentativa de derrubar o veto. E é aquela leitura, Dora, não sei se a gente pode fazer, que esse veto agrada ao Supremo ou acompanha o Supremo, mas desagrada o Congresso Nacional, né? Pois é, aí é que está a coisa, que é muito bonito esse discurso do ministro Padilha. Aliás, ele não podia falar diferente, evidentemente, que ele tem que fazer esse tipo de declaração formal. Mas, na realidade, é o seguinte: o veto, claro que vai haver a tentativa de derrubada do veto, isso está certo, o governo já contava com isso, mas o que nós vamos observar é como vai se comportar o governo diante da tentativa de evitar a derrubada do veto, uma vez que o governo não se mexeu de maneira forte, não se empenhou para impedir a aprovação dessa medida que agora o presidente Lula está vetando parcialmente, não é? Então, ali o governo ficou, porque não quis comprar uma briga com quem tem 330 deputados reunidos, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, do agronegócio, né? Então, esse vai ser o aspecto. Bom, antes disso, primeiro, vamos ver a disposição, como é que vão se comportar os presidentes da Câmara e do Senado para a convocação do exame desses vetos, que é feito numa sessão conjunta do Congresso. E aí, depois, acompanhar como é que vai se comportar o governo. E aí a gente vai ver se é de verdade, se esse veto é uma coisa para inglês ver, ou se o governo vai estar disposto a comprar uma briga para manter o texto e impedir a derrubada do veto. Ô Kobayashi, do lado jurídico disso, a gente falou muito lá atrás, nas últimas semanas, sobre PEC, sobre projeto de lei em relação ao marco temporal. Agora, se o Congresso derruba esses vetos, aí a lei se torna totalmente irregular ou não, anticonstitucional ou não, ou inconstitucional ou não? O que pode acontecer? Olha, Tiago, eu já até faria uma aposta sobre essa expectativa que a Dora criou, Dora. Eu acredito que o governo não vai fazer esforço nenhum para impedir a derrubada do veto, justamente porque se o Congresso derrubar o veto e isso virar lei, o marco temporal virar uma lei, no dia seguinte tem uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade e, de acordo com o último entendimento do STF, que a gente já viu, vai ser declarado inconstitucional. Então, sabe, vai haver uma derrubada da derrubada do veto. É o põe casaco, tira casaco. Foi para o presidente, ele vetou, derruba o veto, o Supremo vai dar a última palavra nesse caso. E eu acredito que isso era previsível desde o início. Uma lei que desafia uma decisão judicial que fala a respeito de constitucionalidade, ela é praticamente natimorta, ela é muito mais para fazer um aceno para os eleitores e para aqueles que se sentiram prejudicados pela decisão do que propriamente para restabelecer um status jurídico anterior que o STF derrubou. Imagino eu que não vai haver esforço do governo, porque se isso virar lei com uma derrubada de veto, provavelmente no dia seguinte já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dessa lei. Bom, resumindo, Koba, temos um teatro, né? Então... não tem muito o que fazer nesse caso. É claro que eu não concordo que esse seria o entendimento adequado. O STF já tinha entendimentos anteriores de que há um marco temporal na Constituição de 1988, mas, uma vez que assim entendeu, é preciso respeitar a decisão judicial, é assim que vai ficar. Pois é, na semana que vem a gente vai saber mais ou menos quando que o Congresso Nacional vai avaliar esses vetos do presidente Lula.